Daí, pesada, beleza, Felipe Ures aqui. Hoje vamos falar do antigo, ex-atual, futuro melhor deck. É isso mesmo. Charlamagne voltou com tudo e, obviamente, quem acompanha o Gladiator CG já sabia, porque eu falei que o deck ia estar jogando nas cabeças e quem acompanha aqui já sabia, foi preparado para o regional, ali para os regionais, focando nesse Tiara, tanto no ICS Dortmund quanto nos regionais ali mundo afora, inclusive regional de São Paulo e os regionais que tiveram Charlamagnes indo muito, muito bem. E, cara, obviamente foi isso que ia acontecer, né? Eu falei que o deck era muito bom, o que estava segurando ele era o Kashira, que era muito foda você jogar com um deck que tomava um alto loss muito, muito pesado pro Arise. E não só o Tiara, né? Os decks Cyberse e afins também estão tentando voltar a jogar ali, mas o Tiara ele surpreendeu muito mais, porque é um deck muito explosivo, muito idiota. E a gente já sabia, porque no Japão ele jogou muito mais com muito menos disso, né? Com campo a 1, com todos os bichos cagados, tipo, sempre com muito mais hit do que aqui. Ele ainda continuava jogando e era bem inacreditável, né? Aqui eles mandaram uma lista bem pesadinha, mas o deck ainda tem, tipo, potencial pra caramba, porque o campo ainda tá 3, você ainda tem a Tiara Kashira, né? A moral é você milar cards e ter cartas boas, você milado, você não precisa... É que antes do deck sem tomar o hit, ele tinha que escalar se eu conseguia abusar da engine do deck, sem depender de coisas externas. Agora você colocando coisinha a mais, e você ainda tem os estilos pra milar, pra mim são todos bricks, lixo, mas enfim... você tem várias cartas que ficam milando, tudo que você mila gera vantagem. Mila mais carta, material de fusão, mila mais 5, mila mais 5. Esses mila mais 5, né? Esses são grave traps, né? Ficam interagindo no grave. Quando é milado, entra na mesa, mila mais uma. E quando é milada, faz fusão, faz fusão, faz fusão. Na mesa, mila 5 cartas. E quando é milada, serve para rever na crossfit para continuar combando. É material de fusão. Quando é milado, recupera do grave. Quando é milado, pega trap. Quando é milado, dá draw. Essas cartas você prefere na mão, né? Quando é milado, busca carta. Quando é milado, busca bicho. Quando é milado, faz special. Então, tudo que você tem, basicamente tudo que você vai milando no deck, gera vantagem. É morar você milar mais carta, ter material de fusão no grave, fazer as fusão, gerar vantagem, gerar vantagem, gerar vantagem e engolir o cara porque a tua mesa é gigantesca e a maioria das handtraps são meio ruins. O draw, a galera tá usando bem mediano, bem a bomba. As handtraps de baixo impacto é engolida por esse deck, porque o cara dá uma handtrap de baixo impacto, você começa a milar carta, começa a acertar uma, duas miladas. Pô, o cara deu uma interação ali, você milou outra, começou a acertar. Cara, logo você engole o cara num monte de coisa, num monte de volume que você vai fazendo. E se não for que nem no ICS, que o cara milou, deu 4 hand traps no Nets ali, por exemplo, você não vai ganhar, cara. É muito difícil, cara. O cara deu 4 hand traps e o jogo ainda foi jogado. Deu 4 hand traps e o Nets não conseguiu fazer alguma coisinha. E foi, cara, é ridículo, é muita, muita vantagem. Não é tão quebrado quanto na época, mas eu acho que ele é muito forte ainda, dá pra tipo, jogar muito bem pra cima da maioria das coisas. E o deck tem que voltou no formato do Tiara, apesar de ter outros decks que possam bater de frente, esse deck eu acho que ele voltou a ser um deck muito bom, e eu acho que você tem que saber jogar com ele, e agora ele é muito mais difícil de jogar também, né? Não é que nem antes o deck era tão forte que se você não jogasse tão bem com ele, o deck era tão quebrado que você conseguia ganhar mesmo assim. Você não sabia fazer nada, era criticar, buscava uma coisinha, fiz tudo errado, fiz ordem errada, esqueci efeito, fiz coisa errada, você ainda tinha tanto volume, tanta coisa, que você conseguia ganhar. Então, tipo, claro, na Mirror, obviamente, quem jogasse melhor ganhava, mas se você pegasse um outro deck que não era o Tiara, que era o melhor deck do meta, se você pegasse qualquer outro deck, você podia jogar tudo errado que você ganhava igual. Agora não, agora o deck tem que jogar certinho, ele é muito mais contado os recursos, né? Claro, tem hora que você vai só acertar todos os milagres, que você vai snowballar pra cima do cara, mas muitas vezes você tem que jogar certinho sim. Tem muito erro de deck build em si, a galera não tá tão acostumada. Agora que os caras bons estão pegando esse deck, nem eu peguei esse deck do Nets, né? É o deck que o Nets usou. Parece que o Michel também ganhou um regional, não sei, não tenho certeza se foi com o mesmo deck, mas foi pouca coisa diferente. O Paulo também jogou regional com esse deck. Eu acho que todos eles ali jogaram com o mesmo deck e todo mundo performou bem. Nets top 8 no ICS gigantesco. O Paulo e o Michel toparam ali, fizeram top 4 ali no coisa. Acho que o Michel ganhou o Regional de São Paulo, então ficou muito bem, performando bem. Teve outros campeões regionais também nesse meio termo aí, nesse meio tempo. Então, esse deck performou muito bem e eu acho que só tende a aumentar a quantidade desse deck. A galera tá vendo, tipo, primeiro torneio a galera não botava tanta fé no deck.
não sabia ou só manteve os decks antigos, mas esse deck, cara, tá absurdo, ele tá gigantesco. Eu talvez tivesse jogado com esse deck no regional se eu tivesse pego as cartas, né? Faltava as Charlamentos Caxira pra mim jogar, então não tinha todas as cartas, então provavelmente teria jogado com ele. E ele tá absurdo, 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 absurdo. Com, aconselho você a se preparar para esse deck, ele vale muito a pena. E para você que tem o deck, está pensando em jogar, vou dar umas dicas aí. Vamos lá. Essa é a decklist do Nets. Eu não vou me aprofundar muito sobre ela, porque acredito que provavelmente a galera já tenha assistido a profile, a galera já viu mais ou menos sobre o que se trata. Eu vou dar minha opinião sobre ela. Eu acho interessante o fato dele não usar o campo do Ylfenir e vou dar exemplos de cartas que podem ser usadas nesse deck, tem em outros decklists, e dar minha opinião sobre elas. Então essa é a decklist do Nets, eu acho que ela está bem redondinha. Mudaria alguma coisa sim, eu gostaria de inovar uma parada diferente, acho que o pulo do gato do deck que eu talvez usaria, obviamente eu não testei muito, tá aqui, mas isso aqui também é legal pra caralho, vou deixar aqui, ó, esse pulo do gato aqui. Mas vou falar sobre as cartas que não foram usadas pelo deck dele, porque o que foi usado está aqui, provavelmente ele performou bem. A única coisa que esse Ness aqui, um segundo alvo dele, que no caso um segundo alvo que só usou um Mothman, e ele gastou esse Mothman no turno 1, e no turno 2 ele deu um Ness e errou, precisou de um segundo alvo e perdeu o jogo por causa disso. Talvez seja uma parada interessante você usar um segundo alvo pro Ness. Acho que foi a única coisa que impactou bastante no deck dele. Mas o Ness é a melhor material, os outros não são tão bons, então acho que isso foi o principal peso. Ele não quer usar mais um Mothman, mas perdeu o jogo porque não tinha alvo pro Ness, então é uma parada que acontece. É uma situação bem atípica, mas mas acontece, né? Então talvez você pensar um pouco nisso. Então vamos lá, primeira carta. Super Poly e a Droplet, eu acho que elas são cartas interessantes, que a Super Poly, acho que principalmente com a Mirror ficando mais em vigor, você consegue quebrar uns campos mais chatos ali, e ainda mais que a galera tá tentando fazer barra multi-toad, isso é interessante. Se o cara consegue fazer Dweller e Toad ali, você consegue dar uma Super Poly legal, evitar um Dweller já na draw phase. Não sei se a galera vai jogar em volta, mas se começar a jogar em volta essa Super Poly, daí ela já perde um pouco do valor, mas é uma carta interessante, ela é genérica contra vários decks, ajuda a quebrar uns campos que o deck não quebraria. A Droplet eu acho ela mais legal por conta do não existir a Rise, isso é muito importante, e ela consegue tirar o Dweller da mesa do cara, né? Que eu acho que agora a galera vai optar por jogar com decks de Dweller, já estavam fazendo isso, né? Por conta do Unchained, por conta do Chimera, que o Dweller era bom contra esses dois decks, que estavam bem presentes no formato. Agora você tem mais um motivo ali pro Dweller estar forte e um puta motivo que é esse Charlaments, né, cara? Esse deck é muito, muito quebrado, então só tomem cuidado com esse Charlaments. E essa Droplet ela vai trocar com a galera que na Mirror ela vai ser interessante, porque o cara faz o L, ajuda a quebrar campo. Muitas vezes enviar as cartas ali, mesmo que seja como custo, você consegue tirar um valor, consegue dar uma Foolish Goods, uma Foolish Burial, ou alguma coisa assim, ou mandar um bicho ali que tá tomando efeito, tipo, Normal Reino, o cara vai dar um efeito de target, da Droplet, já envia esse reino, já vai mandar, já vai resolver efeito, já vai conseguir, tipo, gerar vantagem para cima do oponente. Então isso é bem interessante, essa Droplet pode ser legal, principalmente que ela troca com o Dweller, né, que é a carta mais chata. O campo dos Kashtira e o Fenrir, porque o campo dos Kashtira consegue buscar a Kashtira Elements e o Fenrir, então o Fenrir como starter ele é muito forte. O problema desse Fenrir é que o deck tem maneiras de dar draw, né? Então ele tem o Beast, ele tem o Ness, ele tem os Dangers em si. Então esse Fenrir, você comprando ele nas draws do teu combo, que é onde você quer estender tua jogada, ele se torna bem ruim. Um deles talvez seja justificável, porque tipo, você pode colocar Terraforming no deck, você pode colocar esse campo, então tipo, a tua Terraforming, o teu campo e o teu Fenrir contam como 3 cartas que podem ser uma Tech Card e um Push para ir para cima. Esse Fenrir também conflita com o Bicho, então talvez seja esse o principal motivo, né? Então tome cuidado com esse Fenrir, mas se você não for usar Sanguine de Bicho, talvez para trocar por Droplet e tal, esse Fenrir pode ser mais legal. O Bicho ele é bem importante, que ele ajuda a ser material de fusão, ele é uma tech que ajuda a interagir, ele consegue fazer Beatrice, então ele pode ser interessante, mas o Fenrir também não é fraco, o Fenrir também é muito bom, então se você trocar por Fenrir, você dá valor para a tua Terraform. Esse Fenrir consegue ser uma interação que busca jogada, então tipo, ele é um push que busca jogada e ele é uma tech também, ele é interação no final do combo. Então esse Fenrir pode ser interessante para você, pense bem nesse Fenrir. Daí aqui eu tenho cartas que miladas podem gerar algum efeito. Acho que eu vou falar isoladamente de cada uma delas. Vou falar primeiro do Night Sword Serpent. Essa eu acho que você tem que pensar um pouquinho mais nela, acho que essa é a principal para você pensar. Porque barra multitoad, pensa comigo, barra multitoad é muito interessante. Primeiro, o barra multitoad, você consegue fazer 2 bichos
virarem um sprint buscando uma carta do Grave. Esse é o pior efeito. Pior efeito do Bahamut Toad. Você Bahamut Toad faz um sprint, a pior coisa dele. Você faz um sprint milando para fazer fusão e você tem um bicho Aqua no teu Grave. Então você basicamente consegue fazer um Reino Heart tranquilamente. Porque você vai fazer, né, geralmente você usa o Reino, né? Daí você faz o Reino mais o Bahamut com mais um Dragon ou com a Snake aqui, né? Você vai fazer o Toad, que vai fazer o sprint, que daí vai estar o Reino já no Grave, né? O Toad vai estar no Grave e você vai minar uma Merle. A Merle é Aqua, o Toad é Aqua, o Reino com material. Já consegue fazer o Kaleido aqui. Então, basicamente, 2 level 4 você faz um Kaleido Heart. Isso é bem forte, cara. Não é fraco, não. Isso é bem forte. Ainda recuperando o Monstro Água do Grave. Você ainda recupera a Charlemagne Castira para conseguir milar card no turno do oponente. Caso você não tenha usado ela, você consegue recuperar ainda ela de alguma outra forma. Ou você consegue mandar o próprio Bahamut Shark para essa deck de novo, porque o sapo vai ser reciclado no efeito da Merle. Se você conseguir, você pode fazer outro Bahamut. Eu acho que ele não é vez por turno, eu posso estar falando bobagem. Não, ele não é vez por turno. Então é bem tranquilo, você consegue fazer outro caso você estenda demais o teu combo. E isso é bem legal, você fazer um Kaleido de grátis praticamente ali. Outra coisa dele, se você faz só o Bahamut e não quer fazer sprint com o sapo, você pode deixar o sapo para negate, olha que beleza. O sapo vira um negate no turno do cara, que é um negate muito forte, um negate que rouba coisas do oponente. Joga em volta de possíveis hint traps do oponente que ele ainda não usou. Joga em volta de alguns board breakers, exceto a Dark Ruler, que acho que a Dark Ruler também nem afeta tanto esse deck. E ele é bem forte mesmo. Ele lida com Eve, ele lida com uma porrada de coisa. E ele é bem interessante. E, detalhe, ele faz isso recuperando a Cashira do Grave. A Charlemagne Cashira é muito forte, porque ela consegue deixar a tua trap viva, porque às vezes você joga comba, busca a trap ali, principalmente com a screen, né? Busca essa trap, seta ela lá e não tem tiara pra fazer. Então você busca com o sapo ela entra milando carta pra você fazer fusão no turno do oponente e deixando a tua trap viva. Então ela é bem importante, é bem interessante isso mesmo. E essa trap, mandando ela, mila mais 2 cartas ainda. É bem interessante essa jogada. Acho que vale bastante a pena. Então, a Night Sword Serpent pode ser uma carta bem legal. Já que já tá usando bicho para comprar card, já tá usando Malícia e coisa de Grave, mais um efeito de Grave ali vale a pena sim, tá? Esse efeito é bem interessante. Destrudo, Zéfiros e até o pessoal usando Shiama, que esse Shiama consegue voltar do Grave matando uma Screen que você seta, matando uma Hatchbeat que você seta, matando a própria Suliek que você seta, ou a Trivicarma Bricada e tal. Você pode mandar elas pro Grave para ele voltar e ajuda a fazer Beatrice. Ele é um interessantezinho, né? O Zéfiros ajuda a fazer rank 4, o Destrudo ajuda a fazer uma Black Rose, ou só linkar mesmo, fazer um link climb pro um turno do oponente. Não sei se valem tanto a pena, tá? Eu acho que desses daqui eu apostaria no Night Serpent. Eu acho que ele é um pouco melhor do que os outros. E eu acho que é isso, cara. Acho que os outros não tem tanta necessidade assim, não, tá? O King of the Swamp, ele é um pouco mais polêmico, a galera gosta de usar ele pra manter a Rukalos. Pô, Rukalos é uma carta linda, né, cara? Olha lá, Tearlamentes. Rukalos é uma carta linda, bonitona. Ela mudou muito o deck quando ela entrou no deck, né? Só que era o deck antigo, e infelizmente, eu acho que não tem espaço pra ela, porque você tem que usar uma carta mais situacional, que depende de você milar ela e você comprar o King of the Swamp é ruim. Ah, mas usa Poly. Pô, mas daí você coloca mais um brick no deck e como você mila a carta, você acaba comprando. Acontece muito de você milar a Poly e comprar ele. Mas qual a probabilidade de você milar a Poly e comprar ele? Cara, acontece muito. Ainda mais que o deck compra muita carta. Você compra no Danger, você compra no Shadow Beast, você pode comprar na volta, você mila muita coisa. É bem ruimzinho, a Poly não é muito fácil de reciclar, só se você usar tipo Magnum Reliever, mas você só faz ele com a Poly, então já fica meio estranho. Ele é uma carta interessante, mas ele não é necessário, ele é uma carta brick, ele tipo, diminui um pouco a consistência do teu deck. Usar ele, você pode até fazer um combo final melhor, que eu acho que não é importante, porque o teu combo final já é muito bom, só que você diminui a quantidade de vezes que você vai quebrar campos, né? Que você não usa tech. Você usa pouca tech, então tipo, a quantidade de vezes que você vai quebrar campo é menor porque você está com King of the Swamp no teu deck. Então é muito melhor você usar a carta para ir para cima, para quebrar mais o campo do cara, para gerar vantagem, do que só esse material de fusão meio estranho. A Banshee pode ser uma carta interessante também, talvez, para o side. Agora, decks que tomam Shifter estão jogando, então o Flanderize pode estar em alta. E essa Banshee acaba com o Flanderize, ela é muito boa contra um Challenge, né? Dá para evitar que o cara faça o Yama, né? Então essa carta pode ser legal. Contra outros decks também ela pode ser decente. Então é uma cartinha ali que talvez venha vir no side deck.
A Rainbow Bridge Salvation para buscar a tartaruga, porque é um bicho aqua, né, e busca o campo do Tiara, ela foi substituída já pela Trivicarma, mas é interessante falar, né, que ela foi substituída, podia ser uma carta decente. Shadowinda, eu vi uma galera usando, eu já cheguei a testar isso no Tiara. O problema é que o Tiara, ele tende a querer fazer algumas Special Summons no turno do oponente. Então, se você fazer a Winda, você meio que para de jogar naquela Winda, né, você faz a Winda, meio que para de jogar naquele turno, mas o oponente também não joga, né? Isso é bem interessante. Então tem que ver como que você mantém essa Winda, porque o Tiara ainda joga muito no turno do oponente. Então dá bem uma olhada, ver se vale a pena essa Shadow Winda. Se começar a jogar muito Cyberse, muito deck assim, pode ser que seja legal, um monte de deck de range trap assim, né? Pode ser que seja legal, mas contra os decks atuais ali, essa Winda pode não ser tão legal assim, porque você quer fazer múltiplas specials no turno do cara, meio que você trava ali o jogo, fica um jogo bem amarrado, beleza? Mas quem sabe vale a pena, né? O Dracossack pode ser uma carta legal, principalmente se você usar o Fenrir, que o Fenrir com Kashira faz o Dracossack, ele é uma interação legal. Até vale a pena talvez usar um King of the Swamp, porque você pode fazer o efeito do Dracossack, você consegue fazer o menino lá, o Cherubini. Cherubini manda o King of the Swamp, porque ele é level 3, e daí você já consegue fazer Sprint usando o Cherubini mais algum bicho. A ideia é não usar o Dracossack, porque o Dracossack fica com Exceed de matéria para dar o bounce do Sprint, e daí você consegue fazer uma Rukalos, caso seja legal. É uma tech interessante, se você buildar o deck diferente, quem sabe vale a pena. Para esse estilo de deck que a galera está usando, não vale tanto. Você tem Ness, você tem a Tiara Kashira e você tem o próprio Fenrir, que são level 7, vale a pena talvez fazer ele, mas depende da build do teu deck. Daí talvez seja interessante colocar um King of the Swamp, sem a poly, né? Só o brick mesmo do King of the Swamp pode ser interessante, beleza? Shadow Fusion eu acho uma carta bem legal, cara. Eu acho que é uma carta second muito forte. Basicamente você vai milar um efeito, vai milar um Shadow Beast, vai comprar carta. Pode ser legal. Talvez valha a pena até não usar a própria Winda, mas usar o bicho Earth para mandar os bichos que vão milar 5. Então você manda um Shadow Beast, você dá Shadow Fusion, chama um Shekinaga pra mesa, que é um bicho bem xarope. Um bicho grande. Daí vai dar uma draw e vai milar 5, cara, eu acho que não tem muito erro, né? É uma carta que você compra uma upstart que você mila 5 e coloca um bichão na mesa. É bem forte mesmo. Parece uma tech bem legal. E o pulo do gato do meu deck que eu tava testando, que provavelmente eu ia usar isso se eu fosse jogar de Tira, era Tanning. Porque ela é uma carta que busca uma carta e dá um 1000. Milar uma carta, às vezes ajuda você a continuar estendendo. Tem hora que é bem retardado, que você dá, tipo, Tanning, busca um efeito que vai milar uma carta, tipo, uma Charlamagne Kashira, uma Screen Deck, tem muita coisa similar, nem que seja um alvo de fusão ali, uma trap dessa, uma das traps dessas tem 6 ali, uma draw que você pode milar, uma lista, tem muita coisa que você pode milar. Basicamente você mila uma carta a mais e busca um possível Revolution, porque o Revolution também é uma carta bem legal, que joga com campos, mas aí você joga, em vez de usar Danger, você usa isso, né, ao invés dos Danger, para jogar com o campo dos cache, né? E ficar trocando, porque daí você troca o teu campo pelo campo dos cache, daí você já consegue pegar uma Terramentes Kashira, já consegue fazer um Crystal Wing, já joga legal ali, você vai fazendo bastante volume para cima do oponente com uma Tanning só, e basicamente você precisa às vezes de um level 4 na mesa, mas você consegue fazer Barone muito fácil, é uma carta bem legal, tá? É bem decente. Talvez valha a pena, só que daí o deck não usa tanto Exceed e usa mais Synchros daí. Beleza? Então essa é a ideia sobre o Kashira, sobre o Charlamentes. O Charlamentes é um deck que vale a pena você ficar de olho sim, ele é um deck muito bom, ele é um deck meta e ele vai estar, não digo dominando o formato, pode ser que esteja dominando o formato, mas ele vai ter, cara, vai ser um dos principais ali, com certeza. Ele vai estar no topo ali do meta e é um deck muito chato e a parte ruim dele entrar pro formato é que agora entrou mais um deck diferente ainda no formato. Por exemplo, a maneira que você joga contra o Labirinto é uma maneira que você joga contra um Chained é outra, a maneira que você joga contra o Chimera é outra, a maneira que você joga contra Pearl é outra. Agora tem mais o Charlamentes, que é uma maneira bem diferente, então as techs que você tem de usar são diferentes, então fica bem chato ali. Talvez decks de Shifter voltem a ver jogo, porque o Shifter tá parecendo bem decente contra tudo. Ele é bom contra Chimera, ele é bom contra um Chained, ele é bom contra Kashira, contra Charlamentes, um Chained, Chimera, confundo toda hora Chimera com Charlamentes com Kashira. Tá aqui essa menina que me faz confundir. Então é isso, cara. Talvez decks de Shifter sejam a opção ali. O Flanderize talvez volte a ver jogo. Talvez o Vanquish mesmo ali. Tanto é que fez até final, né? Tava bem posicionado. Esse é o deck que eu usaria no meu regional, né? Seria mais ou menos isso que eu
usaria. Então, esse deck talvez estivesse bem posicionado. Então, é isso, cara. Galera, a moral é você estar sempre do lado certo da roda, beleza? Valeu, rapaziada. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amiguinhos. É isso.